Estamos de volta com o WW, agora com o Lorival Santana aqui conosco. Bem-vindo, Lorival. Obrigado. Bom, gente, vamos lá para a Argentina agora, né? Sindicatos do país já planejam novos protestos depois que o presidente Javier Milei anunciou um grande plano de mudanças na economia. A Luciana Tadeu, de Buenos Aires, tem as informações. Dirigentes políticos e sindicalistas criticaram o mega decreto anunciado por Javier Milei para desregular a economia argentina. Após o anúncio, as principais centrais de trabalhadores se reuniram emergencialmente. De acordo com líderes sindicais, não está descartada a possibilidade de uma greve contra as medidas. Segundo a imprensa argentina, a Confederação Geral dos Trabalhadores vai apresentar um recurso judicial para derrubar o texto em uma mobilização na semana que vem. Além do peronismo, um dos partidos históricos da Argentina, a União Cívica Radical, se manifestou contra o decreto, afirmando que para que as mudanças sejam legítimas, precisam respeitar a ordem jurídica. Já o ex-prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, defendeu a divisão de poderes e disse que as reformas precisam passar em forma de lei pelo Congresso. Para muitos especialistas em legislação, o texto que reforma ou modifica mais de 300 leis é inconstitucional e atropela as atribuições do Legislativo. Milhares de pessoas realizaram panelaços em diferentes pontos de Buenos Aires e outras cidades argentinas. Um grande grupo se reuniu diante do Congresso do país. O panelaço foi o segundo protesto contra o governo. Antes, manifestantes de esquerda saíram às ruas contra os cortes de gastos prometidos por Milei. Um grande número de policiais controlou o protesto. Segundo o governo, os próprios manifestantes terão que pagar pelos custos da operação policial. Milei defendeu as reformas que eliminam diversas leis aprovadas pelo Legislativo e afirmou que as medidas são necessárias para ajustar as contas da Argentina. Ele também criticou os panelaços contra o decreto, afirmando que parte da população defende um modelo político que empobreceu o país e já avisou que mais está por vir. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. E aí, Lorival, o que dá? Tem um limite ali que ele deve atuar entre propor e conter um pouco, tentar não tensionar muito para não levar a um caos social? Porque hoje, pelo menos, eu fiquei com a impressão que ele provoca também, né? É um pacotaço grande, né? Veja, hoje emergiram as informações de que tanto o Carlos Menem quanto o Maurício Macri emitiram 200 desse tipo de decretos, né? Mas ao longo dos seus mandatos de 4 anos. O presidente que acaba de sair, Alberto Fernandes, 178 desses decretos. Nenhum foi analisado pelo Congresso, ou seja, todos entraram em vigor sem nenhum tipo de votação. Então, isso também é preciso ponderar. Agora, isso foi ao longo de 4 anos, né? O Milei, em uma canetada, lançou 360 decretos e disse que vem muito mais por aí. Então, existe nesse momento na Argentina 2 discussões paralelas. Uma discussão sobre a forma como Milei atuou, nesse sentido de inundar, né, a Argentina de decisões e que agora o Congresso tem que correr atrás para aprovar ou não. E a questão de fundo, que isso aqui é o mérito de todas essas decisões que a Argentina ainda está digerindo, né? Tamanha a massa de informações e tal. Então, aí é claro que as tendências, as visões de economia se dividem e tal, cada um vê isso de um jeito. Agora, parece que ele formou maioria no Senado. Isso é decisivo. O Senado tem 72 cadeiras, aparentemente ele assegurou 36. Isso se expressou, se materializou na formação da comissão que vai analisar os decretos. É um processo bicameral, a gente chamaria aqui de comissão mista, né, parlamentar, com 8 senadores e 8 deputados, dos quais, no caso dos senadores, ele conseguiu cravar 5-3 para ele, em favor dele. Apesar de que a própria Victoria Villarruel, que é a vice dele e, portanto, presidente do Senado pela lei argentina, ela está um pouco relutante por causa dessa massa de decretos. Gostaria que fosse um processo que respeitasse um pouco mais o Congresso. Mas se isso se mantiver na votação do plenário, acabou. Porque
se uma das casas aprova, acabou a discussão. Teria que reprovar as duas casas. Acabou a discussão política, mas aí entra a Corte Suprema, que pode dizer o seguinte: ok, você não está legislando sobre questões eleitorais, questões penais e questões tributárias. Mas isso tudo é urgente, realmente? Essa seria a discussão. Então, mas a Suprema Corte Argentina, o nome oficial, me desculpa, me corrija, ela é diferente daqui, né? Ela é mais frágil, né? Ela não é um player político como é o nosso Supremo Tribunal Federal, correto? Correto, sem dúvida. Aliás, um player político como o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, eu estou para ver em alguma outra democracia do mundo, né? O pessoal é ativista mesmo. Mas, ok, esse não é a minha área. Vamos tratar dos outros 199 países do mundo. Com relação à Argentina, de fato, não houve, até onde eu sei, um precedente em que a Argentina em que a Corte Suprema derrubou esse tipo de decreto. Mas também não houve um precedente em que o presidente lançou 360 decretos de uma vez. Então, estamos num caminho não mapeado. Sim. Luiz Fernando, qual a tua leitura do ponto de vista econômico do decretaço, né? Te surpreendeu, te chama atenção e principalmente do ponto de vista prático, assim, são medidas que num curto ou no médio prazo tendem a melhorar a engrenagem da economia argentina? Olha, o Milei, ele disse claramente que ele não teria um approach gradualista, como, por exemplo, o Macri fez e que acabou não funcionando. O Milei disse que, olha, eu vou ser radical, e ele deixou muito claro na campanha o que ele iria fazer, e ele ganhou. Então, assim, o que ele não pode fazer, esse é o ponto de maior popularidade dele. Então, para derrubar coisas que ele faça, hoje é mais difícil. Como eles têm um problema sério, que ele vai piorar bastante antes de melhorar, né? Porque essas medidas são duras, ele tem que fazer muito rápido. Então, a maneira de fazer rápido é via esses decretos mesmo. E lá é um ambiente muito diferente daqui. Seria como eram as medidas provisórias lá atrás, que o governo fazia e o Congresso podia tentar derrubar, né? Agora é o contrário, o Congresso tem que aprovar para que elas se tornem lei. Então, assim, não é uma novidade para quem está olhando e vendo o que ele disse em campanha. Ele está seguindo o que ele disse. E eu vou dizer, assim, a maior probabilidade de dar certo, embora seja, assim, os economistas da Argentina são muito céticos, mas a maior probabilidade é se ele fizer tudo bastante rápido, porque ele consegue mudar mais coisas, porque, mais uma vez, ele está com bastante popularidade e quanto mais ele fizer coisas na direção correta, mais chance desse custo ser menor e sair lá na frente e a Argentina melhorada. É um pouco aquela história, medida boa é aquela que faz com que as coisas melhorem. Como ele sabe que ele tem um período que as coisas vão piorar, é bom fazer já, porque daí pioram e logo em seguida melhoram e ele consegue estabilizar de alguma maneira o seu próprio governo. Você vê, Lorival, ali queimando essa gordura política na largada, justamente para tentar passar o trator ali no começo, para depois tentar, né? É isso? Sem dúvida que é isso. O que acontece, né? Então tem estratégia política em tudo isso. Lógico que sim. Tem estratégia política. O Maurício Macri, hoje, ex-presidente, né, que é o líder, né, de toda essa bancada que apoia o Milei, voltou hoje de uma viagem da Arábia Saudita, fez um tweet bastante eloquente, falando em responsabilidade e audácia, era o título do tweet, em caixa alta, e era um tweet longo, falando por que são necessárias essas medidas, bastante na linha do que o Luiz Fernando está dizendo. Quer dizer, assim, olha, aqui, nós estamos numa emergência aqui, as coisas têm que ser feitas de forma articulada, de forma sistêmica, né? E esse é o pensamento de muita gente na Argentina, embora, como eu disse, a Argentina está um pouco perplexa, assim, digerindo tudo isso, porque é muita coisa. Por exemplo, a coisa dos aluguéis é uma coisa um pouco complicada, né? Assim, se joga as pessoas literalmente na chuva, na negociação ali com os proprietários, a questão dos índices, tudo fica
muito liberalizado, assim, e esse é um ponto importante. As pessoas moram, né? É um lugar onde as pessoas moram. Então, há muitas incertezas a respeito de como a questão da inflação vai atuar. Quer dizer, e o drama de estudo, e por que essas medidas são tão dolorosas, é porque elas trarão benefícios no longo prazo e dores no curto prazo, né? Então, e essa é a questão política difícil de enfrentar. Mas o homem teve 56% de votos, provavelmente está com 60% de aprovação hoje. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Sim, por favor. Os sindicatos estão ensaiando fazer uma greve geral no ano que vem. Mas eles ainda... Semana que vem. Na semana que vem. Que não, é semana que vem. Ainda é esse ano. Esse ano. Mas eu queria a sua avaliação se os sindicatos na Argentina ainda têm poder de mobilização ou se a expectativa no ano que vem é de manifestações mais espontâneas ou se a expectativa não tem manifestação. Existem os dois setores, né? E, aliás, os líderes sindicais hoje estavam festejando o fato de que houve manifestações espontâneas, como esse panelaço, por exemplo, né? Agora, então, aparentemente nas ruas vai haver uma união, né, uma combinação entre esses dois setores, o setor sindicalizado, estruturado e esse setor mais sofrido, informal e tal, uma parte dessas pessoas. É bem verdade que uma grande parte dessas pessoas que são informais e tal, votaram no Milei, né? Então, sentem que são excluídos até mesmo de desses governos de esquerda e tal, por causa do processo inflacionário e do empobrecimento da população. Então, há um misto aí. O Milei, ele vai em todas as camadas sociais, socioeconômicas do país, ele tem apoio. E a Patrícia Bullrich está com uma política de segurança muito robusta, que funcionou bem essa semana, né, com a contenção para que não houvesse uma forte repercussão no trânsito no centro da cidade de Buenos Aires. Ela conseguiu, foi bem sucedida, embora também não houvesse tantos manifestantes assim como provavelmente ainda virão, talvez, né? Talvez haja uma mobilização mais forte na semana que vem. Então, isso gera uma certa ansiedade, porque com essa linha dura da Patrícia Bullrich, pode ser que haja um pouco mais de violência do que a que teve essa semana, que foi algo assim que, segundo os dados oficiais, só uma pessoa ficou ferida, e essa pessoa era um policial. Sim. Ô, Luiz Fernando, de certa maneira você citou aí na sua resposta anterior os economistas argentinos, eles têm demonstrado apoio a essas medidas ou eles não apostam que o receituário vai salvar o país? Não, eles acham muito difícil que o Milei consiga aprovar tudo que ele está querendo. E que ele consiga colocar em prática, no final, o que ele está querendo, né? As medidas, sem dúvida, são na direção correta. Por exemplo, a questão de dolarizar a economia. Muita gente fica perguntando dolarizar. Dolarizar a economia seria um negócio para, sei lá, vários anos à frente, porque você tem que criar as condições para isso. Agora, você imagina o tamanho do corte que eles estão fazendo na despesa pública, e lá o Bolsa Família deles assim, sei lá, talvez 50 vezes maior em termos da população que ele alcança do que no Brasil, perdendo esse benefício. Porque, na prática, o que ele tem que fazer é um encolhimento muito grande do Estado para o Estado ficar mais equilibrado, coisa que ele não é há muito tempo. Né? Então, ele está fazendo coisas que nunca se fez. E de uma maneira brusca, não de uma maneira gradual. O gradualismo lá não funcionou. Então, assim, a descrença será que ele vai conseguir implantar ou não? Até porque o time econômico dele é um time de primeira, reconhecido pelos próprios economistas argentinos. Bom, Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central e presidente do Conselho de Administração da Jive. Muito obrigado, viu, Luiz Fernando, por estar conosco. Foi um prazer. Feliz Natal. Feliz Natal.
Bom 24 para todos nós. Tá bem. Pedro Venceslau, muito obrigado. Lorival Santana, muito obrigado. E para você que ficou conosco até aqui, o WW acaba agora. Uma boa noite e até amanhã.